Eu quero ler contigo apenas o capítulo 39, que diz assim, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, a toda espécie de ave e de rapina e os animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor. O versículo continua, é um texto longo, mas eu quero que você saiba que dessa profecia. Eu quero falar do primeiro Armagedon. Nós temos dois na Bíblia, mas eu quero falar do primeiro, que vai acontecer antes da volta de Jesus em glória. Claro que é um tema muito imprescindível para nós hoje, para a fé da igreja, como para o crescimento da palavra de Deus nas nossas vidas. A princípio, meus irmãos, a guerra anunciada de Gog e Magog, ela é uma realidade iminente. Quando você pega a sua Bíblia em Ezequiel 37, você vê ali que o cenário profético, o cenário histórico, já está quase no seu devido lugar. Hoje nós vivemos o acelerar do cumprimento das profecias. A Bíblia vai dizer no Salmo 90 que tudo corre rapidamente e nós voamos. Hoje no mundo tudo se acelerou. A tecnologia, a população, a densidade geográfica. Em menos de 40 anos éramos lá atrás 3 bilhões e meio de habitantes. Hoje nós somos mais de 8 bilhões de habitantes na Terra, hoje 2023. Então nós temos um só planeta com 8 bilhões de boca, mais de 8 bilhões. São pessoas que usam água, comida, eletricidade. São 8 bilhões de consumistas. É por isso que as estruturas ecossistêmicas estão se desconfigurando. Toda aquela malha que o Senhor criou, todo aquele equilíbrio que Deus criou, o homem ele está quebrando, está desequilibrando. Então, Ezequiel 37, que eu não li, mas você pode ler depois, é um texto que fala sobre Gog. O versículo que eu li, o capítulo 39, já é o final da profecia. Esse Gog, ele é um líder. Ele não é um local, geograficamente falando. Ele é um príncipe. Gog, na língua suméria, na língua sumer, significa trevas. E Magog é terra das trevas. Esses nomes, eles são um índice da Bíblia. Eles estão lá em Gênesis, lá no capítulo 10. Você pode encontrar lá, você vai achar Gomer, você vai achar Gog, você vai achar Togarma. Quem são essas pessoas? São netos de Noé. São netos de Noé por Jafé. Então eles são jafetistas, são povos que habitaram no norte da Europa. E hoje estes povos estão num estudo de evolução dos seus nomes e eles estão também hoje caracterizados como as nações dos estados modernos. Por exemplo, Togarma, hoje é a Turquia. Gomer, hoje é a Alemanha. Aí nós temos Cush, Put, nós temos Etiópia, que são descendentes de Cã, descendente do norte da África. Então esses povos estão sendo aliançados por intermédio de Gog para invasão a Israel. E aqui eu vou de Israel. Israel está se isolando cada vez mais. Então o equilíbrio de força que mantinha a paz no Oriente Médio já está se rompendo, queridos. Ezequiel 37, Ezequiel 38 mostram que Gog está fazendo aliança com Togarma, com Gomer, com Cuxi, com os persas. Quem são estes povos? Antes de explicar para você quem são esses povos, eu quero te dizer, deixar bem claro, que Ezequiel 37 e 38 não é alegórico, não é somente espiritual. O que está ali é geográfico e literal. Ezequiel 37, versículo 11 e 12, vai dizer assim, quem vai perguntar, né? Quem habita no meio dos povos e entre as nações? Claro que a resposta é clara, é Israel. Quando Israel volta para sua terra em 1948, não faz memória, 47 ou 48, se cumpre Ezequiel 37 e 38. Quando se cumpre Ezequiel 37 e 38, se cria as condições necessárias para o cumprimento de Ezequiel 38 e 39. É o que nós estamos vivendo hoje, eu acredito. Ok, gente? Então, a outra pergunta que eu faço: quem são esses povos que habitam ao norte de Jerusalém? Eu não estou falando do extremo norte, estou falando ao norte de Jerusalém. Pessoal, é a Rússia. A Bíblia vai dizer então, Ezequiel 37 e 38, sobre Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal. São três cidades hoje na Rússia, gente. Rosh é a revolução do nome Rússia. Meseque é a revolução do nome Moscou. Tubal é a revolução do nome Tobolsk, que é uma das cidades produtoras de gás e de petróleo. Então, Vladimir Putin, o que está fazendo hoje? Ele está indo para a China agora. Está na China, lançando-se nas suas relações ali, fazendo aliança. Fez aliança com os persas, que até 1935 o nome do Irã era persa, é como está escrito na Bíblia hoje. Os persas, repetindo, os persas é o Irã. A Rússia tem uma aliança de proteção com o Irã. Quem entrar na guerra contra o Irã dá direito à Rússia de entrar na guerra para proteger o Irã. Há uma aliança muito íntima entre Rússia e o Irã.
A Rússia e a Etiópia, a Rússia e os países citados na profecia. Eles têm um acordo político, gente. Eles têm um acordo militar. Então, hoje uma guerra no Oriente Médio seria a melhor coisa. Porque, de acordo com os analistas, traria um equilíbrio de força à economia. Lá para a Europa, porque a Europa, para quem não sabe, ela é um protótipo da besta que vem do mar. Do grande Império Romano ressurgido, que até hoje está passando por um momento difícil. Difícil do ponto de vista econômico. Ela não tá, Roma não está legal, mas vai ressurgir. Então, queridos, os Estados Unidos, por exemplo, acredito eu que a qualquer momento eles vão estar sofrendo desastres ecológicos, climáticos terríveis, de maneira tal que eles não vão poder socorrer Israel. As nações vão avançar contra Israel, porque tem que se cumprir Ezequiel 39. Qual é o que diz lá? Que o socorro para a proteção de Israel, de acordo com Ezequiel 39, virá das ações sobrenaturais de Deus. Deus vai enviar chuva de saraiva, de fogo, vão cair meteoritos do céu. Então, nesse exato momento, quando os exércitos da Rússia, do Irã, da Líbia, alguns da França, da Itália, os países que vão se revoltar contra Israel, a parte da Europa Ocidental, por exemplo, ali da Europa Ocidental, da Carra de Togarma, que é a Turquia. A Turquia já rompeu relações com Israel. Então, gente, nesse momento ali vai se cumprir Ezequiel 38, versículo 8. Ali, naquele momento ali, quando a Bíblia vai dizer assim, olha, depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos serás visitado, né? Então, é uma referência que nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. Meus amados irmãos, o texto de Ezequiel 39, acho muito legal. Ele é tão preciso, que com essa guerra de Gog e Magog, a Rússia vai ser quebrada. Isso é tão forte que a Bíblia vai dizer lá em Ezequiel 39 que Israel vai consumir as armas durante 7 anos que vão ficar sobre a montanha da Judéia. E Deus vai dizer lá em Ezequiel 38 que Israel vai levar 7 anos para sepultar os inimigos. Então, para finalizar aqui, qual o objetivo desse Armagedon, dessa guerra? Riscar Israel do mapa. O objetivo de Gog e Magog, qual é? Tirar os despojos, saquear a presa. Hoje, Israel tem uma grande riqueza lá no Mar Morto. No Mar Morto existem mais de 20 e tantos minerais. E desses minerais, 6 deles estão avaliados em mais de 25 trilhões de dólares. Que podem tirar, inclusive, irmãos, alimento para matar a fome do mundo, se quiserem, que tem de adubo. Então a Rússia está de olho nisso. A Rússia está de olho nessa hegemonia política que ela está querendo. Então observe, irmão. O Islã, ele já está avançando sobre a Europa. Os palestinos estão se levantando. Há uma força quase que incontrolável. O que a Rússia quer? A Rússia quer isso mesmo. A Rússia quer que as pessoas se revoltem porque o alvo é Israel. E na ONU já foi feito um pedido para se criar um Estado palestino. Isso é um absurdo, irmãos. É um absurdo porque nunca na história existiu uma cultura palestina, nem uma moeda palestina, nunca existiu um povo palestino. Ali são os árabes se fazendo de palestinos para furdigar a Israel, tentar expulsar Israel para o mar Mediterrâneo, só que ao contrário disso. Deus prometeu que Israel habitaria num lugar seguro. Deus prometeu isso para Israel. E a palavra de Joel diz que Deus julgará as nações que tentam dividir sua terra, porque Jerusalém, ela é de Deus. Ela é de Deus, gente. Não adianta a gente querer dizer, é de Deus. Então se prepare, porque nós ainda teremos 2 guerras muito fortes. Guerras severas contra Israel. A primeira será de Gog e Magog, que o cenário já está pronto. A visão geopolítica já está montada. E eu creio que a igreja ainda vai perceber o início dela. Talvez ainda a gente vai ver essa guerra acontecendo. Porque eu creio, na minha visão pré-tribulacionista, a minha visão é essa, que nós seremos arrebatados antes disso, para dar início aos anos de paz, que é aqueles 1.260 dias, ou melhor dizendo, 3 anos e meio de paz, né? Que vão anteceder o segundo período, que é o período da grande tribulação. Eu não vou entrar nisso agora, porque vai levar muito tempo, mas eu quero te alertar que o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Observem se o Irã vai entrar na guerra, observe se a Rússia vai entrar na guerra, porque se isso acontecer, se cumpre cabalmente Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Deus te abençoe. Shalom, a graça e a paz.